Saber Direito desta semana, o professor Gustavo Cardoso apresenta o curso de Direito Imobiliário. Ele traz a legislação brasileira sobre locação de imóveis, incorporações e loteamentos. Veja também os principais contratos relacionados à gestão imobiliária no país. A quarta aula já começou. Oi, bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Gustavo Dacol Cardoso, eu sou advogado especialista na área imobiliária e hoje nós vamos tratar e falar um pouquinho sobre condomínios, incorporações, loteamentos e também da gestão desses empreendimentos, dos condomínios propriamente ditos. Bom, iniciando a nossa conversa de hoje, eu preciso necessariamente discutir um pouco o conceito de função social da propriedade. Resgatando as nossas aulas anteriores, função social da propriedade é um dos princípios gerais que regulam, que norteiam, e que dão instrução ou dão ordem, à interpretação de todos os outros conceitos de direito imobiliário. O que é função social da propriedade que está inscrita no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira? Tá? Função social da propriedade se insere como uma ideia, um conceito de interpretação de como que você deve usar a sua propriedade. O conceito clássico de propriedade, que também é uma das garantias fundamentais previstas no artigo 5º, prevê que você pode livremente usar, gozar, usufruir, vender a sua propriedade, certo? O problema é que esse conceito ele foi evoluindo ao longo do século XX, de modo a prever algumas outras ou conter algumas outras preocupações. Tá? O uso da propriedade não é exatamente da forma como o seu proprietário gostaria que fosse. Esse uso ele é controlado de algumas maneiras. Antes do conceito de função social da propriedade, haviam poucas coisas ou poucos instrumentos que limitavam o uso dessa propriedade. Por exemplo, os direitos de vizinhança. Direito de vizinhança você discute faz muito tempo nesse planeta. Existem exemplos, por exemplo, na Roma Antiga, que discutiam questões entre vizinhos, derrubada de objetos de prédio. Então, essa questão do direito de vizinhança já não é tão nova assim. E a questão do direito de vizinhança é sim, de fato, um dos elementos, um dos conjuntos de regras que limitam o uso da propriedade. Por exemplo, se você está na sua casa e o seu vizinho resolve ouvir som alto até altas horas da noite, de madrugada, pode fazer isso? Não. Existem regras para o convívio social que limitam o uso dessa propriedade de forma que não incomode a sociedade, os seus vizinhos. Essa é uma das formas de limitar o uso de propriedade. A função social da propriedade ela foi um pouco além da questão do direito de vizinhança. Função social da propriedade ela prevê um uso socialmente condizente da propriedade. O que quer dizer isto? No meio rural, quando você discute função social da propriedade, você tem uma série de requisitos que vão assegurar que aquele proprietário daquela terra possa continuar sendo seu proprietário. Então, no meio rural, requisitos de função social da propriedade, por exemplo, seria que essa propriedade seja produtiva. Esse é um dos requisitos essenciais inscritos dentro da função social da propriedade que permite que esse proprietário continue sendo seu proprietário. Terra improdutiva pode estar sujeita à desapropriação para reforma agrária, por exemplo. Tudo por quê? Porque não cumpriu função social da propriedade, sendo que um dos elementos dessa função social da propriedade seria, por exemplo, produtividade. Um outro exemplo no meio rural de cumprimento de função social da propriedade. Se você respeita o meio ambiente, se você faz a devida reserva legal prevista em lei, se você não usa mão de obra escrava na sua propriedade, esses são todos exemplos de como que você exerce, como você deve exercer a sua propriedade rural de maneira a cumprir com a sua função social da propriedade. No meio urbano, que é onde a maioria da população brasileira está inserida, função social da propriedade tem outros requisitos.
Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma indústria poluente, uma indústria química, por exemplo, ele não pode instalar a atividade dele em qualquer lugar da cidade. Existem regras inscritas em plano diretor, em leis de zoneamento, uso e ocupação do solo, leis essas de cunho ambiental, de cunho urbanístico municipal, tá? Que organizam onde essas atividades e onde atividades comerciais em geral, residenciais, devam estar localizadas dentro da cidade. Então, essas regras vão dizer, ou deveriam dizer, que uma indústria poluente, agressivamente poluente, por exemplo, não poderia se instalar num lugar ou num bairro eminentemente residencial. Então, uma indústria que se instala num bairro eminentemente residencial não vai estar cumprindo função social da propriedade. E, em consequência, não vai receber um alvará de funcionamento, que vai permitir com que essa empresa desenvolva aquela atividade naquele local. Certo? Então, quando eu falo de função social da propriedade, eu falo de um uso socialmente condizente da propriedade. No meio urbano, regra geral, via de regra, o documento último que se obtém e que diz que você está cumprindo função social da propriedade é o alvará de funcionamento municipal. Bom, o alvará de funcionamento municipal é só o fim de um longo processo de obtenção de licenças e alvarás para atividades comerciais e industriais no geral. Mas você também cumpre função social da propriedade quando você mora na sua casa. Se você está num local que permite, né, que você tenha residências ou prédios residenciais, e esse prédio, essa residência tem lá o seu habite, tudo bonitinho, você está cumprindo função social da propriedade também. Simplesmente por morar no lugar permitido com as devidas licenças, certo? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Quando você discute parcelamento do solo no Brasil, você necessariamente está discutindo função social da propriedade. Você não pode subdividir imóveis sem observar uma série de regras especiais que devem estar alinhadas com a aplicação de função social da propriedade. Para a gente resumir o que é função social da propriedade, vou até ler um texto aqui do professor Francisco Eduardo Loureiro. A propriedade, em estudo sistemático acoplado à Constituição Federal, deixou de ser mero direito subjetivo para transformar-se em relação jurídica complexa, que confere ao titular o status de proprietário. Para alcançar e manter esse status, há uma relação de poder-dever que envolve não só exercício de prerrogativas, como era no direito imobiliário clássico, né? Você só tinha direitos, né? Direito de usar, gozar, livremente dispor do seu imóvel. Mas agora há um poder-dever que envolve também obrigações e ônus. Você tem que usar a sua propriedade de maneira condizente. Você tem que pagar o IPTU do seu imóvel quando o imóvel é urbano, ou o ITR quando o imóvel é rural. Você tem que cumprir regras de convivência social. Você tem que instalar o seu imóvel de maneira correta, no lugar correto. Você tem que observar posturas de uso e ocupação municipais. Tudo isto são obrigações do proprietário inscritas no conceito de função social da propriedade que permite que esse proprietário continue usando e usufruindo desse imóvel de maneira plena. Falando especificamente do meio urbano, função social da propriedade e uso da propriedade envolve legislação municipal. Em toda organização do nosso ordenamento jurídico, a questão de organização e uso do espaço urbano ficou ao cargo da prefeitura. A prefeitura e a Câmara de Vereadores são os entes que organizam o espaço urbano. Existem ferramentas, instrumentos jurídicos legais, diplomas legais. O principal deles para a prefeitura
é o plano diretor. O plano diretor ele é aplicado para cidades um pouco maiores. Cidades muito pequenas não têm obrigatoriedade de ter plano diretor, apesar de ser recomendável em qualquer circunstância. O plano diretor é o que vai dizer de maneira macro, de maneira maior, como que os entes políticos, como que os agentes políticos gostariam que a cidade se desenvolvesse. Então, olha, nós vamos colocar aqui desse lado aqui, nós vamos colocar todo um parque industrial, nós vamos fazer um desenvolvimento aqui desse lado da cidade. Ah, esse outro lado aqui é só residencial. Opa, na parte residencial nós vamos deixar construir prédios de que tamanho? Mais alto, mais baixo? Ah, onde tem muita gente. Ah, esses prédios não pode ter vaga de garagem. Vamos colocar prédios mais altos, próximos, por exemplo, de grandes meios de transporte ou grandes terminais de transporte, como metrô ou terminais de ônibus expressivos. Tudo isto, todos esses conceitos estão ou deveriam estar inscritos no plano diretor do município. O plano diretor de município, ele é a base para todo o resto. Então, abaixo do plano diretor você tem código de obras, posturas de uso e ocupação, que são leis e regras municipais que vão dizer, tá bom, naquela região específica, o que você pode? É só residencial? Ah, pode ter padaria? Pode ter algum comércio? Ah, tá bom, você vai construir um prédio lá? Quais são os recuos? Qual o gabarito? Por exemplo, num código de edificações. Todas essas leis que eu estou falando para vocês estão na esfera e no âmbito municipal. Existe, evidentemente, alguma possibilidade de legislação na esfera estadual, especialmente quando você tem áreas municipais muito adensadas em que se somam uma série de municípios. São Paulo é um grande exemplo disso. Existem um monte de municípios em volta de São Paulo, da capital do estado de São Paulo, né? Então existe uma necessidade de uma organização também no âmbito estadual para regrar o uso desse espaço. Então existe também legislação estadual, né, que envolve relações intermunicipais, né, nessas grandes concentrações urbanas, como um exemplo, a cidade de São Paulo. Neste contexto todo de uso, ocupação, de como usar, de quanto e como construir, a gente encontra as regras de parcelamento, de divisão do solo, tanto urbano quanto rural. E nos interessa um pouco mais o urbano porque a maior parte da população brasileira está em solo urbano, vive em cidades. Existem regras de parcelamento do solo urbano que dizem para você como é que você pode dividir esse imóvel, né? Então você tem lá uma grande fazenda, por exemplo, nos arredores de uma cidade, e existe uma intenção da prefeitura de fazer uma expansão urbana, e isso coincide com uma vontade daquele proprietário daquele imóvel rural de dividir aquele imóvel para que esse imóvel seja incorporado ao meio urbano, né? Fazer essa atividade de subdividir esse grande imóvel rural em pequenas partes, em pequenos imóveis, né, se chama loteamento. Então você vai subdividir um grande imóvel rural, por exemplo, né, e você vai dividir em pequenas áreas, que a gente chama de lotes, para que seja feita uma ocupação ordenada do ambiente urbano. A lei de loteamentos, que é a lei 6766, né, ela regula a forma pela qual ou como você deveria dividir este espaço que está se tornando urbano pela via do loteamento. Além da lei 6766, a gente pode citar o artigo 182, parágrafo 4º, e inciso 1 da Constituição Federal, que é, vamos dizer assim, o norte, tá, desses processos todos de parcelamento, né? Embaixo, a lei de loteamento ela se insere embaixo, evidentemente, da Constituição Federal. E a lei de loteamento, no que diz respeito a parcelamento do solo, é soberana. Tá? As regras municipais de uso e ocupação elas se subordinam à lei de loteamentos, tá? Que tem um alcance
nacional. A lei de loteamentos é federal e ela é aplicável ao Brasil inteiro. Aí eu tenho alunos que me perguntam, poxa professor, eu comprei um imóvel, mas o loteamento estava irregular ou a situação não estava ok com a prefeitura, né? Existe muito disso no Brasil. Um comprador de um lote, ele tem que tomar cuidados antes de comprar esse lote. Ele precisa entender se o loteamento foi feito de acordo com a lei de loteamentos. E como é que ele descobre isso? Ele tem que puxar uma certidão no cartório de registro de imóveis para saber se o projeto de loteamento está ali averbado, registrado, né? Em termos práticos, o loteador deveria já apresentar isto para o comprador de um lote, né? Deveria apresentar todo o kit de documentos que informa que aquele projeto, que aquele empreendimento, que aquele loteamento está em perfeita ordem. Mas nem sempre isto acontece. Cabe aí ao comprador tomar este cuidado especial. Qual é o problema de um loteamento irregular? O loteamento irregular não vai observar todos os cuidados urbanísticos e ambientais necessários para a implantação de um projeto que pode eventualmente ser de grande vulto. Então imagine vocês, senhores e senhoras, você instalar um projeto com muitas pessoas, com muitas famílias, num lugar, por exemplo, que tenha uma reserva ambiental ou que haja captação de água, que vai abastecer água para a cidade inteira. Se você não fizer isso com cuidado, você pode prejudicar tanto a reserva ambiental, né? Toda a fauna e flora que está ali protegida, bem como fornecimento e abastecimento de água para os demais cidadãos daquele meio urbano, né? Além de N outros problemas. A lei de loteamento ela procura preservar, né, algumas regras de uso e ocupação. Ruas, largura de ruas, se vai instalar parque, se vai ter alguma infraestrutura outra de lazer, né? Se vai ter espaço destinado a infraestrutura comercial para atender aqueles novos moradores. Então, a lei de loteamentos em conjunto com a prefeitura, procuram resguardar uma ocupação adequada do solo quando ele é loteado, quando ele é subdividido nesse cenário, né, de áreas maiores em pequenos lotes. Bom, o Estatuto da Cidade é outro grande instrumento, grande veículo, né, de promoção da função social da propriedade e também é um dos elementos que guardam e que protegem, né, esta subdivisão de áreas e este uso e ocupação do solo racional no meio urbano, né? O Estatuto da Cidade ele é parente do Estatuto da Terra, tá? Mas ele é muito mais novo, é um parente mais novo, ele é de 2001, o Estatuto da Cidade. E ele coloca lá uma série de ferramentas para o poder público garantir que a função social da propriedade esteja sendo cumprida. Por exemplo, quando uma construtora planeja construir um prédio em determinado local, né? Mas ali já não pode construir prédios muito altos, tá? Existe um instrumento colocado à disposição da prefeitura. Se a prefeitura assim entender que é plausível, né? E a prefeitura pode, por exemplo, vender uma área construtiva maior. Então a construtora paga um valor para a prefeitura para poder construir mais alto. A isso se chama outorga onerosa, né? Deveriam existir estoques limitados disto em regiões das cidades, né? Para que também não haja abusos e exageros, né? E que se construa prédios exageradamente altos em muita quantidade e haja um adensamento populacional exagerado. Isso tudo ou deveria ser visto pelos legisladores e pelos técnicos que estão aí apoiando esses legisladores para entender o que é mais adequado para aquele espaço urbano. Um outro exemplo de ferramentas que o Estatuto da Cidade trouxe para a aplicação da função social da propriedade é a questão do parcelamento e edificação compulsórios de edificações. O que significa? Vamos supor que eu tenho um super terreno
numa região que está carente de prédios ou de casas ou de comércio, e eu não faço nada, eu simplesmente deixo o terreno lá quieto lá. A prefeitura pode olhar para isto e ela pode, através de um instrumento chamado parcelamento ou edificação compulsórios, obrigar este proprietário a construir. Aí você fala, puxa professor, mas talvez esse proprietário não tenha recursos, não tenha dinheiro para fazer nada lá. Esse proprietário pode buscar N soluções para desenvolver esse imóvel. Pode até ceder o uso desse imóvel via um direito real mais limitado, como por exemplo o direito de superfície. Alguém desenvolve lá o projeto para ele e depois ele recebe aquilo de volta depois que o projeto todo tiver maturado. Então existem meios para que esse proprietário consiga resolver o problema. A prefeitura ela pode lentamente graduando as penalidades contra esse proprietário até que a função social da propriedade esteja cumprida. Uma das coisas que a prefeitura pode fazer, e isso está previsto até na Constituição Federal, é aumentar o IPTU. Né? Se esse proprietário não cumpre função social da propriedade, ou se não faz esse parcelamento e edificação compulsórios, a prefeitura pode, por exemplo, aumentando o valor do IPTU, tem um limite, tem um teto, tá? Até que o proprietário decida fazer. Né? A prefeitura pode, num extremo, até desapropriar. E dependendo se esse imóvel estiver não só não cumprindo, mas estiver com algum outro problema, a prefeitura pode até pensar em confiscar esse imóvel se não estiver cumprindo função social da propriedade. Evidentemente, com ressalvas. A Constituição prevê, num cenário extremo, tá? Uma desapropriação forçada e o pagamento em títulos de dívida que podem ser pagos aí a perder de vista. Então, existe o Estatuto da Cidade está aí para dar ferramentas para o poder público fazer com que a função social da propriedade esteja sendo cumprida. Eu vou dar um exemplo prático de consultas. Por exemplo, você tem loteamentos urbanos e proprietários que demoram muito para construir no seu lote. Casas, por exemplo. A prefeitura pode perfeitamente ir lá e aumentar o IPTU enquanto você não construir sua casa. Isso é possível, isso existe e isso está sendo feito e adotado por diversas prefeituras Brasil afora. Por quê? Qual que é a ideia de um loteamento? Que você vá lá, ocupe e construa sua casa em cima e não ficar 20 anos esperando para construir. Né? Você não está cumprindo função social da propriedade se você não edifica na sua propriedade, dependendo de óticas e de prioridades de cada prefeitura. A primeira lei de loteamentos mais técnica que o Brasil teve foi a do Decreto-Lei 58 de 1937. Além de criar a figura do compromisso de venda e compra, o Decreto-Lei 58 de 37 foi a nossa primeira lei de loteamentos. O Decreto-Lei 58 de 37, ele ainda está vigente, tá? Apenas para loteamento de chácaras. Tá? Então ainda existe alguma aplicação para o Decreto-Lei 58 de 37. Ele foi criado numa época em que as pressões e exigências urbanas eram infinitamente menores das que temos hoje. A população brasileira em 1937 era muito menor da atual, então as exigências de loteamento para parcelamento do solo eram muito menores. Né? Com o adensamento populacional e aumento da população no Brasil, tivemos o advento da Lei 6766 de 1979, a atual Lei de Loteamentos. O que então, resumindo, fazendo um fechamento, o que significa lotear um imóvel? Significa pegar uma área maior e dividir em áreas menores, chamadas lotes. Só que esses lotes não podem ficar isolados no meio do nada. É preciso haver a previsão, em um projeto macro aprovado na prefeitura, de vias de circulação. Além disso, precisa haver a necessidade e a previsão de implantação de rede de esgoto, coleta e escoamento de água pluvial, infraestrutura para instalação de energia elétrica, entre N outras coisas que precisam ser instaladas para que um bairro novo, né, para que um conjunto grande de habitantes possa ocupar aquele espaço. Isso tudo é regrado pela lei de loteamentos. E
E a prefeitura tem ao seu encargo olhar para esse projeto, entender se a lei de loteamento está sendo cumprida e se todo o projeto previsto, né, no plano diretor está em linha com o que o loteador pretende fazer. Além de tudo isso, este projeto de loteamento tem que prever áreas de lazer, como praças, parques. Costuma também ser pedido que esse loteador reserve espaços para instalação de postos de saúde, bibliotecas, videotecas, etc. Além de haver espaço para áreas comerciais, pulmões comerciais. Não adianta você colocar um monte de gente morando lá se ele tem que andar quilômetros e quilômetros para encontrar uma farmácia, uma padaria. Também fica a cargo da prefeitura examinar essa situação. Entender se determinados espaços daquele loteamento são carentes de áreas ou pulmões comerciais, vamos chamar assim. Outro aspecto que também deve ser observado pela prefeitura é a questão da dimensão mínima de lotes e glebas. O que isso quer dizer? Existe uma limitação na lei de loteamentos e constitucional de um tamanho mínimo de lotes. Tá? Nós estamos falando aí de um tamanho mínimo de 125 metros quadrados. Menos do que isso não deveria ser possível haver lotes num loteamento. Tá? É o que o legislador entende como o tamanho mínimo, a dimensão mínima para que o cidadão possa construir sua casa ou ter seu comércio de maneira digna. Tá? A prefeitura, contudo, ela pode piorar, vamos dizer assim, ela pode criar regras mais duras e ela pode dizer para o loteador que esse tamanho mínimo é aumentado. Então, por exemplo, dizer, não, agora eu quero, nesse seu loteamento aí, o projeto é com, no mínimo, lotes com 300 metros quadrados, ou 1.000 metros quadrados, ou 1.500 metros quadrados. Opa, isso aqui é um loteamento industrial, então aqui é só lote com 5.000 metros quadrados. A prefeitura pode e tem a sua discricionalidade para, quando ela aprova leis de uso e ocupação, leis de zoneamento, indicar o tamanho do lote urbano. Ah, eu quero que aqui a gente tenha um condomínio industrial. Esses lotes fatalmente vão ser maiores. Tá? Ah, então aqui é um loteamento de um padrão mais baixo. Então, este loteamento possivelmente vai ser no tamanho mínimo do lote permitido. Ah, não, vamos fazer um negócio de mais alto padrão. Se aumenta o tamanho do lote, se obriga que o lote seja um pouco maior. Então, essa questão da dimensão mínima dos lotes também é tratada no âmbito de legislação municipal, na lei de loteamentos, né, e na própria Constituição. Bom, aí vocês me perguntam, como então que eu posso comprar um lote? Né? O que eu devo olhar para poder comprar um lote, né? Para construir minha casa ou para colocar meu comércio? Né? Existe uma série de requisitos que devem ser observados. Principal, e o primeiro, é se certificar de que o loteamento e todo esse projeto, com todos esses requisitos que eu acabei de falar para vocês, estão registrados e aprovados junto à prefeitura e junto ao cartório de registro de imóveis. A prefeitura recebe todo um conjunto, todo um kit de documentos técnicos, de engenharia, né? De plantas, de projetos. A prefeitura tem que aprovar tudo isso. Todos esses projetos aprovados, todos esses conceitos técnicos aprovados, juntamente com um conjunto bastante extenso de documentos e certidões que vão provar que a área, que o imóvel não tem problemas. Problemas de toda ordem, né? Problemas envolvendo desde a descrição perimetral, desde problemas com restrições urbanísticas, né? Até certidões que demonstrem que o loteador ou o proprietário do empreendimento não tem qualquer problema e qualquer restrição. Ou seja, quando você compra um lote em um loteamento aprovado, significa aprovado pela prefeitura e todo esse conjunto de documentos técnicos e jurídicos registrado no cartório de registro de imóveis, em tese,
está tudo em ordem para aquisição. Infelizmente, não é todo mundo que tem esse cuidado de verificar isto. E existe muito loteador inescrupuloso por aí. Não é possível se vender um lote de imóvel no Brasil sem que haja o registro do memorial de loteamento no cartório de registro de imóveis e sem que haja aprovação da prefeitura quanto a esse loteamento. Tá? Existe a possibilidade de penalidades gravíssimas a esse loteador faltoso, até repercussões criminais. Então, a rigor, não deveria haver a possibilidade de venda de lotes sem que todo esse conjunto de documentos esteja aprovado na prefeitura e registrado no cartório de registro de imóveis. Lembrando, o cartório de registro de imóveis é o lugar onde você dá publicidade a atos relacionados ao direito real, ao direito imobiliário. Tudo gira em torno do cartório de registro de imóveis quando a gente está discutindo direito imobiliário. Apenas para citar alguns outros exemplos de documentos que precisam ser aprovados para um loteamento, podemos mencionar aqui um estudo de impacto ambiental. Podemos mencionar também um estudo de impacto urbanístico. Sim, estudo de impacto urbanístico. Se aquele projeto, se aquele loteamento vai provocar, por exemplo, um fluxo, um trânsito absurdo naquela região, isso também tem que ser avaliado. Existe a necessidade da prefeitura avaliar o impacto da implantação daquele empreendimento naquele local. Razão pela qual é necessário a elaboração de um estudo de impacto urbanístico. Em meios urbanos mais concentrados, como a cidade de São Paulo, em que grandes projetos de loteamento e de parcelamento do solo necessitam de aprovação de mais de um município e o governo do estado precisa também olhar, porque o impacto disto é intermunicipal, né? Foi criado um órgão chamado GRAPROAB, em que diversas instâncias da administração estadual estão ali presentes para acelerar a aprovação de projetos que envolvem mais de um município no estado de São Paulo. Entre os documentos que o loteador tem que apresentar para provar que ele está tudo em ordem, estão aqueles documentos que você vai buscar no fórum. Aqueles documentos que mostram que ele não tem processos judiciais movidos contra ele, tanto na esfera estadual, federal e no âmbito trabalhista, né? Esses documentos eles têm que estar limpos, vamos dizer assim. Não pode haver processo judicial contra esse loteador, senão o loteamento não sai ou não deveria sair. Não deveria haver loteamento se houver processos, né? A certidão de cartório de protestos também é exigida. Esse loteador, seguindo as regras da lei de loteamento, também precisa dar garantias para o poder público de que ele vai cumprir com as suas obrigações, né? O que significa isto? Ele tem que provar para a prefeitura que ele vai conseguir fazer. E para isso ele tem que dar garantias. O tradicional seria ele dar em hipoteca os próprios lotes ou uma parte dos lotes do próprio empreendimento. Mas existem alternativas hoje, garantias e fianças bancárias que também são usadas. Percebam e repito, o loteador não pode vender lotes sem que tudo isso aqui que eu esteja falando para vocês esteja regular, a prefeitura tenha aprovado tudo e tudo isso tenha sido registrado perante o cartório de registro de imóveis. A lei de loteamentos ela fala num prazo de 4 anos para que o loteador termine todas as obras, né? E ele fica sujeito a sanções civis e criminais se ele não fizer isso. Ele pode eventualmente prorrogar esse prazo, mas com observância de regras municipais e com a fiscalização desses agentes municipais. Tá? Além disso, o loteador ele tem que apresentar um modelo de compromisso de venda e compra que vai ser registrado no cartório de registro de imóveis. Ele não pode mudar esse modelo, só se ele mudar o registro lá no cartório de registro de imóveis. Tá? E tudo isso registrado lá no cartório de registro de imóveis.
Existe uma tendência, isso inclusive refletida já em alterações recentes à lei de loteamento, de que, especialmente em loteamentos mais populares, com o objetivo de baratear o custo para a população de mais baixa renda, no sentido de que se eu, comprador desse lote, provo que eu já quitei o preço, tá? Não haveria necessidade de outorga da escritura pública de venda e compra. Bastaria eu levar uma prova de quitação, assinada pelo loteador, por exemplo, ao registro de imóveis, e o cartório de registro de imóveis, olhando o compromisso de venda e compra, tá? Ele transferiria a propriedade para esse adquirente de lote sem a necessidade de uma escritura pública de venda e compra. Evidentemente que o ITBI ainda continua sendo aplicável, salvo situações, né, em que a prefeitura abre mão disto. Mas isso tem que estar também previsto em legislação específica sobre o assunto. Esse loteador que não faz nada disso, ele está sujeito a penas de prisão. Ele pode ficar recluso de 1 a 5 anos, eventualmente, e ter que destruir, demolir tudo que ele fez se ele não cumpriu a lei de loteamentos, né? Infelizmente, o que a gente vê nos grandes núcleos urbanos são ocupações desordenadas, muitas, nem sempre em todos os municípios, mas a gente vê muitas vezes desocupações desordenadas e loteadores inescrupulosos e criminosos que fazem loteamento e divisão do solo urbano sem observância de tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Falado tudo isso sobre loteamento, cumpre falar um pouco sobre o irmão do loteamento, que é a incorporação imobiliária. O loteamento ele divide lotes, divide uma área maior em lotes. A incorporação imobiliária, ela pega uma área e divide esta área em unidades autônomas. Ou seja, num prédio residencial, por exemplo, você tem uma área na qual o prédio é construído e, diferente do lote no loteamento, que cada divisão, cada lote é independente, num prédio de apartamentos, por exemplo, cada apartamento vai ser independente, tendo uma participação ideal no solo daquele terreno em que foi construído o prédio. Então, de uma outra maneira, se divide o solo. Então, você vai ter um terreno em que você constrói um prédio e você divide esse terreno, este imóvel, em apartamentos ou em conjuntos comerciais, né? Ou num condomínio de casas. Também é possível você fazer um condomínio de casas. Importante dizer que o incorporador também está sujeito a regras rigorosíssimas para poder comercializar imóveis que ainda não estão prontos. Então, o loteador ele só pode vender um lote que não está pronto quando ele tem lá, já falei, quando ele tem lá todo aquele projeto técnico e todos aqueles documentos jurídicos aprovados na prefeitura e registrados no cartório de registro de imóveis. O incorporador passa por um processo similar. Ele tem que aprovar uma série de projetos técnicos e apresentar uma série de documentos jurídicos provando que ele não tem problemas, provando que o imóvel está tudo em ordem, né? Para que leve tudo isso ao cartório de registro de imóveis e só então ele vai poder montar o estande de vendas dele e falar: olha, estou aqui construindo um prédio, quem quer comprar? Este momento de vou vender um apartamento na planta só pode acontecer depois que o memorial de incorporação, com toda essa documentação técnica, toda a documentação jurídica, esteja registrada no cartório de registro de imóveis e aprovada pela prefeitura. Tá claro, senhores? Não se compra apartamento, não se compra conjunto comercial, não se compra lote sem que se verifique se o memorial de incorporação, no caso de uma incorporação, o memorial de loteamento, no caso de um loteamento, estejam devidamente registrados perante o cartório de registro de imóveis. Bom, a partir daí, começamos com algumas discussões para diferenciar o que é um loteamento e o que é um condomínio. Por que surgem essas discussões? Existem, novamente, empreendedores inescrupulosos que gostariam de ter o melhor dos dois universos.
Um loteamento, quando é feito e terminado e entregue, né, todas as ruas, praças, equipamentos que estão ali instalados passam automaticamente para a prefeitura. A rua de um loteamento é pública. Aquela infraestrutura de escoamento de água de chuva é pública. Uma praça que foi construída nesse loteamento é pública. Qualquer um deveria ter acesso. Existe uma intenção em muitos locais, de muitos empreendedores inescrupulosos, de querer fechar esse espaço desse loteamento ao público, querendo vender uma ideia de que aquele espaço fechado não é um loteamento, mas sim um condomínio fechado. Isso está equivocado. Espaços em loteamentos públicos são públicos e qualquer cidadão poderia ou deveria ter acesso a esses espaços que são públicos. Evidente que o nosso país tem problemas de várias ordens e de diversas grandezas. Um deles se refere à questão de segurança. Todo cidadão brasileiro está preocupado com questões também que envolvem segurança da sua casa, da sua família, e foram feitas concessões e acomodações no âmbito municipal, permitindo em diversas ocasiões o fechamento desses espaços que são públicos, tá? Usando portarias ou com muros, né? No mundo ideal, isto não deveria ocorrer. Esses espaços públicos deveriam ter abertos à circulação de qualquer cidadão brasileiro. Foram feitas acomodações justamente para atender questões que envolvem segurança, por exemplo. O universo do condomínio é um pouco diferente. Os espaços dentro de um condomínio são particulares, são privados. Então, por exemplo, um salão de festas, uma piscina, uma academia, que estão lá no térreo do prédio, todos os condôminos podem usar, só os condôminos podem usar. Não pode um cidadão qualquer na rua entrar, quero usar o salão de festas aí do prédio. Não, porque neste caso, todo o acervo de coisas comuns do condomínio são privados, particulares. E razão pela qual os condomínios podem sim ser fechados, né, ao público em geral, né? Essas questões de acesso e não acesso são questões que têm que ser enfrentadas, né, no Brasil, né, na medida em que a gente tem processo evolutivo aqui no país. Quiçá em algum momento a gente não precisa ter nada fechado nesse país, que a gente possa ter casas de rua que não precisam ter muros. Enquanto isso, o legislador e situações específicas exigem que alguns ajustes e adaptações sejam feitos. Outros problemas que eu posso citar que enfrentam pessoas que moram em loteamentos que foram posteriormente fechados, são questões que envolvem pagamento de taxas relacionadas a associações de moradores. Por exemplo, eu moro numa rua e eu me junto com o meu vizinho e falo assim, nós vamos contratar um jardineiro aqui, nós vamos arrumar a jardinagem de toda essa rua aqui, porque a prefeitura não está dando conta. E aí, outro vizinho que não fiz combinado nenhum, de repente recebo um boleto na minha casa com custas de jardinagem. Está correto isso? Não está correto isso? Esse tipo de discussão também, se alargarmos esse tipo de discussão, também envolve esses loteamentos fechados. Eu comprei um lote num loteamento, né, não imaginando, por exemplo, que ele seria fechado, né? Eu sou obrigado, depois que esse loteamento for fechado, a pagar despesa de portaria, por exemplo, ou de segurança, né? Essa é uma enorme discussão. Os tribunais brasileiros pendem ora para um lado, ora para o outro. Eu já vi decisões e já vi no passado decisões de tribunais superiores rumando no sentido de que quem não quisesse pagar não precisava, porque não era obrigado a se associar numa situação, né? Mas eu também já vi, e tendência atual é de que se você integra um espaço como esse, você sim é obrigado a pagar por essas contribuições. Existe ainda muito problema, discussão judicial, a questão está longe de ser definida.
né? Especialmente se a gente for considerar o direito e a liberdade associativas. Ou seja, se você tem um imóvel, você é obrigado a se tornar associado de uma associação de proprietários? Pergunta: se eu compro este imóvel, este lote, já no ambiente em que está tudo fechado, eu já não sabia que a situação já era essa? Especialmente se houver uma autorização da prefeitura para que o ambiente possa ser fechado? Sim, não, os tribunais têm muita dificuldade de firmar posição quanto a isso. É pendular, ora vai para um lado, ora vai para o outro. Existem iniciativas legislativas em âmbito municipal, tá? E existem algumas iniciativas em âmbito federal. Torço para que, em breve, a gente tenha algo em âmbito federal que possa pacificar essas questões todas. Posso ou não posso fechar um projeto de loteamento? Né? É justo. Então não vou pagar IPTU por aquelas ruas de um loteamento que eu fechei? Né? Então tem lá uma bela de uma praça que eu fechei que só os moradores daquele loteamento vão poder usar. Será que não deveria ser pago IPTU sobre aquela praça rateado entre os moradores e proprietários daquele loteamento? Faz sentido, porque se toda a comunidade, se todos os munícipes não podem usar aquela praça, será que aquela praça, dentro daquele loteamento fechado, não deveria ter uma cobrança de IPTU que devia ser rateada entre os proprietários de lotes? São todas questões muito difíceis de serem respondidas, especialmente se a gente olhar outros princípios e outros cuidados, como o da segurança, né? Segurança pública, que a gente tem muito problema no Brasil, infelizmente. Diferenças entre um condomínio e um loteamento, além da questão de espaços públicos e espaços privados, né? Quando você tem um loteamento que se organiza para proteger aquele espaço, para preservar aquele espaço, geralmente se organizam na forma de associações. E essas associações têm lá a sua gestão, têm os seus presidentes. O condomínio, por outro lado, né, já existe uma previsão, quando se incorpora um condomínio, né, de que o seu gestor será um síndico, que vai ser eleito em assembleia. Isso já está previsto em lei no nosso Código Civil Brasileiro. Essa é uma outra diferença. Num loteamento fechado, em que se cria uma associação, as regras dessa associação vão estar escritas lá no Estatuto da Associação. No condomínio já existe um regramento todo posto, né, que está lá no nosso Código Civil. É evidente que se pode acrescentar coisas a isto, mas todo o regramento numa convenção de condomínio prevista na lei já está mais ou menos desenhado na legislação específica, que é o Código Civil nesse caso. Passando aqui para a responsabilidade dos agentes, é importante também que todo mundo tenha em mente quem são os responsáveis por projetos de incorporação e de loteamento. A figura do incorporador não necessariamente coincide com a do construtor, pode coincidir. Incorporação é um ato específico, tá? É um contrato específico que indica o quê? Indica que aquele incorporador precisa juntar todas as documentação técnica e jurídica, pegar toda aquela documentação e registrar no cartório de registro de imóveis. Isto significa incorporar. Incorporar não significa necessariamente construir. É comum que essas duas figuras de construtor e incorporador estejam juntos, mas também podem estar separadas. É comum também se ver construção feita por A, incorporação feita por B e vendas feitas por C, né? Mas é importante que o cidadão esteja atento a isso. Loteamento é a mesma coisa. O contrato de loteamento significa: eu vou pegar toda a documentação técnica e jurídica, vou juntar tudo isso num pacote e vou levar para o cartório de registro de imóveis depois que a prefeitura tiver me aprovado isso. Isso significa lotear, que também pode não coincidir com construir o loteamento. Construir como? Ruas, praças, infraestrutura urbana. Importante que o cidadão também tenha essa visão dos agentes que atuam em processos de incorporação e loteamento.
Um último tema que eu gostaria de trazer aqui para a discussão de hoje, senhores, se refere ao patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação foi algo que surgiu em defesa do comprador de unidades autônomas em projetos de incorporação. O Brasil já teve muito problema no passado com grandes construtoras que quebraram em algum momento. E não havia uma solução ou ferramenta para preservar aquele comprador de apartamento ou de conjunto comercial que ficasse prejudicado. Uma das reações para tentar minimizar impactos de construtoras que ficassem insolventes ou falissem foi a criação de um negócio que chama patrimônio de afetação. Esse é outro elemento muito legal, muito interessante de ser avaliado e visto quando alguém vai comprar um imóvel na planta, num projeto de incorporação. Se o patrimônio deste projeto estiver em afetação, isso significa dizer que todo o dinheiro que entrar das compras desses apartamentos vai estar isolado de todo o restante de problemas e de outros projetos dessa construtora, via lançamentos contábeis específicos e garantias específicas. Ou seja, o dinheiro daqueles compradores entra numa conta especial e ninguém pode mexer naquilo só para construir o prédio. Ponto. No resumo é isto. Então, um dos requisitos, quando se está um pouco inseguro com aquela construtora ou quando se está um pouco inseguro com a questão da incorporação, é identificar se o patrimônio daquela obra está afetado, se foi criado o patrimônio de afetação. Outras coisas interessantes para se ver também, no caso de estar um pouco inseguro com a construtora, é se foi contratado seguro de performance. Significa, se a construtora falhar na obra ou começar a não cumprir no prazo, né, existe um seguro, né, que se contrata para permitir a finalização desta obra. Também seria importante olhar isto, caso os senhores entendam ou estejam um pouco inseguros com referência ao projeto ou à construtora. Bom, vou chamar agora o quiz que vai tratar das questões ligadas a essa aula. Obrigado. Questão 1. O uso da propriedade imobiliária urbana comercial será conforme a função social da propriedade se a. For obtido o habite-se e for protocolado o pedido de alvará de funcionamento municipal de acordo com a legislação municipal competente. Será? Item B. For obtido o alvará do Corpo de Bombeiros, instrumento mais do que o suficiente para autorizar qualquer uso do imóvel. C. For obtido o habite-se e o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Ou D. For obtido o alvará de funcionamento municipal de acordo com a competente legislação municipal. Bom, a alternativa correta é a alternativa D. Percebam, no enunciado eu menciono propriedade urbana comercial. Nas propriedades urbanas residenciais, basta o habite-se para você poder ocupar o imóvel. Nas propriedades comerciais, o documento-chave que diz que está tudo em ordem é o alvará de funcionamento da prefeitura. Então, sim, a resposta certa é a alternativa D. Questão número 2. Qual das afirmações abaixo encontra-se incorreta? A. Condomínios incorporados possuem áreas comuns cujos custos de manutenção são suportados pelos condomínios. Essa está correta ou incorreta? B. Loteamentos podem ser automaticamente fechados para assegurar a segurança dos seus proprietários e moradores. Será? Item C. Tanto na incorporação quanto no loteamento, os empreendedores devem apresentar uma série de documentos enumerados em lei para atestar a sua idoneidade e a situação de regularidade do imóvel e do empreendimento. Ou alternativa D. Loteamentos não possuem áreas comuns, sendo que ruas e equipamentos ali instalados são todos públicos. A alternativa correta aqui é a alternativa B. Por quê? Você não pode fechar um loteamento se você não tiver autorização
específica da prefeitura nesse sentido. Não existe um regramento federal, estadual ou municipal que autorize automaticamente um loteador a fechar um loteamento. Deve haver uma autorização especial da prefeitura para isso. Até porque ruas, praças e equipamentos que forem ali instalados são todos públicos. Toda a população da cidade deveria e poderia ter acesso a essas áreas. Então, de fato, a resposta correta é a alternativa B de bola. Vamos para a próxima questão. Qual das afirmações abaixo encontra-se incorreta? A. Processos de incorporação de condomínio e de loteamento não prescindem do registro de memoriais e documentos jurídicos e ou técnicos perante a circunscrição imobiliária competente para poderem ser viabilizados. B. Todas as áreas ditas comuns em loteamentos, como ruas e praças, são consideradas públicas tão logo as obras do mesmo loteamento estejam concluídas. C. Todas as áreas ditas comuns em condomínios, como portarias e salão de festa, são de uso comum de todos os condomínios. E D. Condomínios são geridos pelo síndico eleito pelos condôminos. Já os proprietários de lotes em loteamentos podem organizar-se em associações civis. A alternativa correta é a alternativa A. Na verdade, a alternativa A é a alternativa incorreta. Por quê? Processos de incorporação de condomínio e de loteamento prescindem sim do registro do memorial de incorporação ou de loteamento perante o respectivo cartório de registro de imóveis. Com isso, encerramos o quiz. Obrigado. Bom, encerramos por aqui a aula sobre loteamentos e condomínios. Gostaria de agradecer a todos os telespectadores e também convidá-los para a próxima aula, em que vamos discutir questões ligadas à gestão de patrimônio imobiliário em empresas. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.